Meu muito bom dia a todos que nos acompanham fisicamente, virtualmente, pelas redes sociais. É sempre bom estarmos na casa de Deus, e eu digo para você que está aí em seu lar ou em qualquer outro ambiente que você reservou para esse propósito. Deus está contigo, o Espírito de Deus o alcançou por meio das redes sociais, e você, através desse momento separado, o cultua. Então, que bom que você está linkado aqui conosco, mas, acima de tudo, linkado com o céu. E Deus tem uma mensagem nesta manhã para todos nós. E eu queria que você fizesse um exercício agora, que fortalecesse essa transmissão. O exercício do compartilhar. Eu percebo aqui que nós estamos aproximadamente um pouco mais de 40 pessoas assistindo. E você pode, todas as vezes que estar assistindo o culto em nossa igreja, você pode usar o recurso aqui do compartilhar, pensar em um amigo ou um grupo, ou na sua rede social, pelo Facebook ou YouTube, clicar ali e utilizar esse recurso tão simples, mas que vai ser significativo. Por quê? Para que alcance maior número de pessoas. Quando você faz este ato, o que acontece? O YouTube entende que mais pessoas assistindo, mais visualizações, e essas replicações precisam chegar a mais pessoas. E desta forma, o culto acaba atingindo o maior número de pessoas. Então, eu conto com você não só nesse culto, mas todas as vezes, faça esse exercício, e assim você estará contribuindo com a missão da igreja, de transmitir a cada vez para mais pessoas ao redor do mundo, agora que temos esse recurso disponível para que nós possamos fazê-lo. Bem, tendo dito isso, não como uma introdução, mas fazendo com que você possa participar aí, interagir conosco, eu o convido agora aí onde você está, em seu lar, em seu ambiente, para fechar os olhos para mais uma prece, porque estudaremos a santa palavra do Senhor. Pai amado e querido, aqui estamos mais uma vez, rendidos aos teus pés, te adorando, te louvando. Já tivemos a primeira hora, a escola sabatina, falando da aliança, e continuaremos, Pai, porque a aliança, ela está presente em toda a sua palavra. A aliança que não se rompe do teu lado, mas que se rompeu muitas vezes do nosso. Queremos, portanto, agora reatar essa aliança, que o nosso coração esteja submetido e sujeito ao teu amor e à tua graça, e receptivo ao teu Espírito, o Santo Espírito, o Deus Consolador e o Deus que iluminará nesse momento a nossa mente e o coração para a santa palavra do Senhor. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Ultimamente, eu tenho pesquisado alguns assuntos que dizem respeito à nossa igreja, e o que eu tenho percebido é que, à medida que o mundo vai se afastando de Deus, em todos os aspectos, sociais, humanos, os relacionais, os políticos, o que percebemos é a proximidade de Deus. Cada vez que o mundo se afasta, Deus está se aproximando mais, porque está chegando o momento em que Ele vai se manifestar nessa terra. Tudo que está ao nosso redor e que se avizinha, não só na nossa comunidade, mas ao redor do mundo, são alertas divinos de que uma intervenção do céu se aproxima. E é notório também que dentro de sua igreja tem acontecido alguns fenômenos. Algumas pessoas saem, formam grupos, que chamamos de dissidentes, grupos independentes, que por alguma razão acreditam que receberam nova luz e por não concordarem mais com os ditos, com as crenças, com as doutrinas daquilo que até então seguiam,
resolvem, de uma forma independente, criar movimentos. Movimentos que têm preocupado a igreja, o povo de Deus, porque tem levado muitos, ou seduzido, podemos dizer, ou induzidos ao erro. No entanto, esses grupos, ainda assim, conseguimos lidar de uma forma mais, podemos dizer, tranquila. Mas um fenômeno que tem crescido, e isso eu entendo que também são eventos que caracterizam a proximidade da volta de Cristo, é que dentro de sua própria igreja, dentro do seu próprio povo, tem surgido pessoas que não saem da igreja, mas criam ideias, propostas que confrontam a fé. Por exemplo, existem hoje os adventistas liberais. Existem também os adventistas progressistas, os adventistas históricos, os adventistas evangélicos, os adventistas tradicionais, e eu poderia citar outros nomes aqui para vocês. No entanto, o que esses grupos dentro da igreja mesmo têm criado? Ideias contrárias a algumas doutrinas e que dizem que hoje precisa ter uma releitura. No assim diz o Senhor. Dentre elas, anula-se o dom profético. O sábado ainda existe o conceito da guarda, mas com outro olhar, não mais como o selo de Deus. O decreto dominical já não acreditam mais. E a doutrina do juízo investigativo, a doutrina do santuário, também tem sido solapada por esses grupos internos. Pensando nisso, e eu sei que você deve ter assistido, ouvido falar, ou vislumbrado algum grupo desta vertente que acabei de pontuá-los, que aparenta ser uma ovelha, aparenta apresentar uma nova luz, no entanto, tem feito estragos na fé, nos fundamentos da nossa fé. E pensando nisso, eu resolvi falar de um dos temas que eles atacam, que é o tema do santuário. O santuário, ele é tão importante e significativo para nós, a Adventista Sétimo Dia, e isso é sabido de todas as denominações, aqueles que nos atacam de alguma forma acadêmica ou de outra maneira, que o santuário é a coluna vertebral, é a base central da existência da Igreja Adventista. Por ele, vertem-se as demais crenças, que são 28, que acreditamos, com base em 6 doutrinas. E é significativo entendê-la de alguma forma. Ela é muito ampla e não teríamos tempo para nem sequer começar a falar do assunto. Mas eu quero apresentar na Bíblia esse tema num livro hoje. Num livro específico, que é o livro do Êxodo. Imagine que você está planejando umas férias, e nessas férias, obviamente, tem o ponto de partida, e você busca agora um ponto de destino. Todas as férias, elas se baseiam nisso. Você sai de um ponto e vai a outro. No entanto, o que eu quero dizer com essa ilustração é que o livro de Êxodo apresenta uma mensagem que, se nós ficássemos só nelas, esquecêssemos aquilo que já conhecemos da palavra do Senhor, perceberíamos que está faltando um ponto de chegada. O próprio livro, ele se autoexplica. A palavra êxodo significa saída, mas não aponta para uma chegada. Como entender, então? Se você não tivesse mais outro recurso, de Gênesis e Levítico até Apocalipse, não tivesse mais esses recursos para utilizá-lo, será que o livro de Êxodo forneceria embasamento suficiente para a nossa fé, para acreditar num Deus que nos ama, que nos conduz, e tem um destino traçado certo para cada um de nós, se assim o aceitarmos?
É nisso que eu quero, esta manhã, apresentar alguns textos para vocês. No entanto, eu quero traçar um panorama agora, para vocês entenderem como é que funciona o livro de Êxodo, como é um traçado geral dos capítulos que vão do 1 ao 40. Os capítulos 1 ao 14, se vocês observarem, vocês vão ver ali a história do povo de Israel cativo no Egito, logo depois que troca-se o faraó, e esse novo faraó não entende que Israel, ali, o povo hebreu precisaria daqueles privilégios que tinha adquirido no tempo de José, e eles agora, de convidados a estar ali na terra, se tornam escravos. Os capítulos 14 vão retratar então toda essa história, esse drama do povo hebreu e sua saída, como com mão forte, com livramento, com milagres, com pragas, que de um lado era para apresentar a um povo de dura cerviz, que reconhecesse o Deus Todo-Poderoso, por outro lado um livramento de um povo escravo, tendo como um líder maior Moisés, intermediando todo o processo, onde a mão de Deus liberta esse povo. O capítulo 15, subsequente a essa história magnífica ali, que culmina com o Mar Vermelho se abrindo e eles atravessando em seco, vai traçar uma celebração, uma comemoração. E se você ler o capítulo 15, você vai encontrar ali o Cântico de Moisés. Algo extraordinário nos registros da história do povo de Deus. Mas a história continua, e os capítulos 16, 17 e 18, vão traçar agora do Mar Vermelho, eles vão seguir um percurso até o Monte Sinai. E quando eles chegam ao Monte Sinai, que o capítulo 19 começa a retratar esse momento, e esse momento vai do capítulo 19 ao 24, é quando Deus vai fazer aliança com seu povo, chamada aliança sinaítica, que na verdade sempre foi a aliança eterna estabelecida antes da fundação do mundo, uma aliança que apresenta desdobramentos, e não uma nova, e sim a mesma do contexto divino, nova para um povo transgressor, nova para quebrantamento da mesma, e reconciliação, mas única e eterna, desde que surgiu no coração de Deus, ao criar o ser humano. E os 19 a 24 vai então normatizar, vai estabelecer um contrato, um pacto. Deus vai fazer um pacto com seu povo, e os capítulos 19 a 24 retratam esse pacto. Moisés vai subir uma vez, e vai subir outra vez, e outra tantas vezes, levando e trazendo informações. E sabe o que o povo diz? Tudo que o Senhor disser, faremos. Mas você conhece a história. Você conhece e sabe que o que eles falam, eles não vivenciam. E agora nós temos o capítulo 25 ao 31, ao Deus estabelecer a sua aliança ali, sinaítica. As tábuas da lei são confeccionadas pelo próprio dedo de Deus. Moisés desce com aquelas tábuas da lei. E então um processo agora de normatização, de como se manter nessas normas áureas, morais, sobre o cuidado e as mãos divinas. Elas vão ser estabelecidas, a partir do capítulo 25 até o 31, como a construção de um santuário. Santuário da qual foi maquete, uma cópia dos registros celestiais, do verdadeiro santuário que existe no céu. O capítulo 32, 33 e o capítulo 34, infelizmente, são capítulos de um cenário, de um registro bíblico, que não deveria ter existido
na história do povo hebreu. Não deveria. O que temos aqui é o registro de um povo que estava diante de um Deus Todo-Poderoso, recebendo suas ordens, suas regras, sua lei, as ordens para a construção do santuário, e há um quebrantamento, há a ruptura desse contrato nesse momento. Nós já vamos entrar nesse cenário daqui a pouco. E por fim, os capítulos 35 até o 40 do livro de Êxodo, você vai encontrar ali o registro de como tudo foi construído e ordenado por Deus, até que se estabelecesse, por fim, a inauguração desse santuário, estabelecido na terra. O que temos então nesse registro do livro de Êxodo, é a saída de um povo, mas se não conhecêssemos os registros subsequentes de Levítico, de Números, de Deuteronômio, de tantos outros livros, nós ficaríamos tentando entender para onde esse povo iria, porque o registro não aponta para algo terreno. No entanto, eu quero que você entenda que nós vamos viajar além desta terra e que o livro de Êxodo apresenta. Além do que essa terra pode oferecer. Além do que já sabemos. Além do senso comum de uma terra prometida. Deus oferece mais do que o povo hebreu recebeu quando entrou em Canaã terrestre. Eu convido você então agora a abrir no capítulo 19 do livro de Êxodo. E o capítulo 19, nós temos aqui um texto no verso 4, que já aponta para onde era o objetivo de Deus, quando tirou o povo hebreu da escravidão egípcia. Verso 4, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Notem que esse único verso já aponta o destino final de um povo que iria peregrinar em muitos lugares, mas ainda não seria o seu destino final. O destino final desse povo não seria a Canaã terrestre, não seria o deserto, não seria o estabelecimento de um reino aqui, neste mundo, ainda em pecado. Mas o que vemos aqui, que o objetivo de Deus era fazer com que o seu povo retornasse para os seus braços de amor. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. O destino final do povo de Deus sempre será os braços de Deus. Os braços de Deus, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Um Éden perdido, um Éden que faz nos sentir saudades, de um lugar onde nunca estivemos, mas onde o nosso coração fremula pelo desejo de estar lá um dia. Um Éden restaurado. E para isso, o mundo ele foi conduzido ao pecado, nós conhecemos a história, e nesta condução o que aconteceu? Houve uma ruptura do relacionamento de Deus com o homem. E a criação recém-pintada, a tinta ainda fresca, foi manchada pela mão do inimigo. Mas agora Deus precisa restaurar. Deus não desiste do homem. Embora muitas vezes desistamos de Deus, em várias circunstâncias, duvidando, sendo cético, sendo cegados por circunstâncias e condições que eclipsam a graça ininterrupta que Ele oferece, que Ele transborda, que Ele inunda esse planeta,
ainda assim Deus olha ao pecador com amor e não desiste dele. O que temos nos registros de Êxodo, e eu vou mostrar para vocês agora, é a forma que Deus utilizou para recriar esse planeta. E eu convido você, nesse mesmo capítulo aqui, do capítulo 19, a atentar para o que está escrito no verso 12. E é dito assim, falando do Monte Sinai: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Uma ordem divina é dada, que o Monte Sinai, agora onde Deus se manifesta, onde a epifania, a manifestação divina se dá ali, no meio aos trovões, a relâmpagos, a sua glória se manifesta, e ele diz a Moisés: o povo não chegará no monte, nem tocará. Notem aqui a primeira limitação, e notem como o que o pecado faz, ele traz limitações realmente. Mas em meio às limitações do pecado, os ilimitados recursos divinos vão nos aproximar dele, mesmo que por um véu, por distância, por geografia, ou mesmo pelo pecado, que é a essência dessa separação divina. Notem agora o verso 23. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Aquele local está sendo consagrado agora. E a determinação, a ordem divina é que o povo não se aproxime de forma a dar início, ali no sopé do monte, a uma aproximação. Se nós pularmos agora para o capítulo 24, eu estou tentando criar um cenário que já vou lhes dizer de que se trata. O verso 1. Capítulo 24, verso 1 diz: disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Notem, a primeira ordem é que o povo não podia subir, mas agora Deus determina que um grupo de pessoas junto com Moisés pode subir ao monte, mas não pode ir até o seu cume. Verso 2: só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Eu quero que você faça aí agora um exercício na sua casa. Que cenário você está vendo? O povo no pé do monte, um grupo de anciãos pode avançar um pouco mais, mas só Moisés pode estar no cume do monte. O que está se estabelecendo aqui agora, nesse cenário, e eu quero que você contemple isso, é um santuário. Como era dividido o santuário? Se você não sabe, eu vou lhe explicar rapidamente. O santuário era dividido em 3 partes, onde havia o pátio externo, onde o povo podia se achegar, onde havia os sacrifícios, o altar de sacrifícios, a pia e a porta de entrada, onde somente um grupo de pessoas ordenadas por Deus poderia adentrar, que é o primeiro compartimento chamado santo. E quem poderia adentrar esse compartimento? Os sacerdotes. No outro compartimento, um segundo véu havia nesse cenário, onde lá contemplava-se a Arca da Aliança, o propiciatório e a presença de Deus que era manifestada ali. Somente uma vez por ano o sumo sacerdote poderia adentrar nesse santíssimo lugar. Percebem esta imagem de santuário com o Sinai? O povo está no sopé do monte,
os sacerdotes, um grupo de sacerdotes, Nadab, Abiú, Arão e outros mais, avançam no lugar santo, mas só Moisés, representado pelo sumo sacerdote, é que pode ir ao topo do monte, onde Deus se apresenta com as tábuas da lei do lugar santíssimo, que haveria de ser guardada e colocada com a construção do santuário. Temos aqui estabelecido um santuário. E os capítulos 25 a 31 vão descrever como esse santuário deve ser construído nos seus pormenores. No entanto, enquanto a ordem é dada para construir um santuário, e a gente já vai voltar aqui, enquanto esse cenário se configura, Deus se manifestando, as suas tábuas sendo escritas pelo seu próprio dedo, a lei de Deus, escrita na frente e atrás, e ambos os lados. Moisés está nesse cenário, ele recebe as tábuas da mão do Senhor, e quando ele desce, o que ele contempla? Um outro cenário. Um outro santuário está sendo construído. E aí entra o capítulo 32, 33 e 34. Enquanto Deus estabelece o seu santuário, o santuário onde Deus se manifestou, um outro santuário naquele mesmo momento está sendo construído. Um falso santuário. Sabe, irmãos, todas as vezes que Deus levantar a verdade, Satanás não silenciará, não ficará de mãos abanando, contemplando a cena. Ele vai lidar com essa situação, criando santuários falsos, verdades falsas. Todas as vezes que Deus levanta um movimento, uma mensagem, uma doutrina, uma crença, estabelece umas circunstâncias de graça, de oferta, paralelamente o diabo, o inimigo vai promover uma falsa mensagem. Ali se estabelece, ao mesmo tempo em que Deus está dando as suas tábuas, está pedindo a sua adoração, está criando um cenário de santuário, um bezerro de ouro está sendo construído. Com as mesmas circunstâncias, tem sacerdotes envolvidos. Você pode dizer, mas ainda não havia consagrado, mas Deus já havia determinado que Arão, os levitas ali seriam os responsáveis pelo culto. Há sacerdote, há um objeto sendo adorado, há cânticos, há ofertas, um cenário antagônico ao que Deus estabelece está sendo construído. Uma contrafação. Atente a essa palavra, que talvez você não entenda a sua essência. Contrafazer é imitar de forma oposta. Atente às mensagens finais dos últimos dias, onde Deus vai levantar mensageiros a levar uma verdade. Satanás vai apontar para uma falsa verdade. Deus estabeleceu o sábado como um dia de guarda, estabelecido em sua santa lei. Atente para um falso dia de adoração que será estabelecido nos últimos dias. Deus tem 3 mensagens angélicas a ser dada ao mundo que perece, descritas em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 em diante, eu inverti. O inimigo contrafaz com 3 espíritos imundos semelhantes a rãs indo ao encontro dos reis da terra. Atente para as contrafações. Como que eu posso entender, compreender e não ser cegado pelo erro? Quando eu compreendo a verdade.
quando eu conheço a verdade, quando eu me relaciono com a verdade, quando eu tenho total compreensão da mesma, eu não sou enganado pelas mentiras. O bezerro de ouro é uma tentativa de solapar a verdade divina. E quantos bezerros de ouro têm se levantado fora da igreja e dentro da igreja? Movimentos para tentar neutralizar o dom profético têm se estabelecido. Ontem mesmo eu entrei num grupo com uma capa de povo de Deus, com um nome, levando o nosso nome, levando a nossa identidade, pessoas que frequentam, porém, deturpando o dom profético, neutralizando o dom profético, acusando com artigos, com história, que são duvidosas. Eu não me detive e coloquei uma resposta àquilo que entendo, que estudei, e sabe o que fizeram? Me excluíram do grupo. Pessoas que se dizem da fé. Cuidado com esses movimentos progressistas, de ideologias, feminismo, marxismo. Temos que parar com essa ideia de ser cristãos, liberais, evangélicos. O adventista genuíno, ele vai no sola escritura e ele é um adventista cristão. Todos devemos ser adventistas cristãos e tirar essas capas de ideias que estão tentando minar a fé da igreja. O bezerro de ouro é uma amostra do que o inimigo tem feito dentro e fora da igreja. E homens, infelizmente, que foram alcançados pela graça de Deus, e quando eu digo homens, eu digo mulheres, é humanidade e não gênero. Infelizmente, alguns têm feito um desserviço à obra, gastando tempo com ideias que acham releituras, que são novos movimentos, e que a história, aquilo que a igreja se sustentou e se sustenta até hoje, tem que ser modificado. E quando eu falo isso, eu estou falando da sã doutrina. É claro que algumas situações precisam ser melhoradas, mudadas, ajustadas, de repente dentro da administração, de repente dentro da própria comunidade local, enfim, são coisas que tem que se pensar, mas a sã doutrina, ela não pode ser atacada dessa forma. Voltando ao capítulo 25 de Êxodo. O que temos aqui é a reconstrução daquilo que Deus nunca deveria reconstruir. Um planeta perfeito, com seres perfeitos, que refletem o caráter e a imagem de um Deus perfeito. Deus estabeleceu como forma didática a construção do santuário para dizer: eu quero reconstruir você. Mas para isso você precisa primeiro aceitar e depois se manter nesta aceitação com algumas regras, algumas condutas. O que temos no capítulo 25, notem, eu vou só citar, vocês vão acompanhar, eu não vou ler os textos. Eu quero que você acompanhe comigo, o verso 1, disse o Senhor a Moisés. Pulemos agora para o capítulo 30, porque Deus vai dizer, disse o Senhor a Moisés, só lá no capítulo 30. Lembre-se que o capítulo 25 a 31, Deus está dando ordens para a construção do santuário. Você não pode perder esta ideia. E a primeira ordem está lá no 25, verso 1. Disse o Senhor a Moisés. Quando você vai para o 30, verso 11, vai seguir-se a segunda ordem. Disse mais o Senhor a Moisés. Você vai para o verso 17 agora. Disse mais o Senhor a Moisés. Pule para o verso 22 do mesmo capítulo. Disse mais o Senhor a Moisés, não perca a conta. Quantos já foram? 4. Verso 34. Disse mais o Senhor a Moisés, estamos falando aqui da construção do santuário. Quinta ordem divina. Verso 1 do capítulo 31 agora. Disse mais o Senhor a Moisés. E estamos aí na sexta ordem divina.
E adivinha só? Vamos terminar com a 7ª ordem, para a construção do santuário, que se encerra no capítulo 31. E se o santuário é a forma que Deus utilizou para reconstruir o relacionamento rompido com o pecado, com o seu povo, então isso deve nos remeter, isso deve nos levar de volta à origem, à criação. E se voltarmos para a criação, nós vamos perceber que Deus também deu 7 ordens. E disse Deus, e cada dia da semana foi surgindo, e seres, e criaturas, e natureza, e beleza, e o homem, e é estabelecido no último dia, na 7ª ordem, Deus completa a sua obra com o 7º dia, concluindo a obra que fizera. E o que vocês acham que está na 7ª ordem aqui do capítulo 31 de Êxodo? Verso 12 e verso 13, atentem. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, agora eu vou ler, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Deus está de forma que não coincidência, não só providência, mas de forma intencional, dizendo: eu criei um planeta e ele foi estragado, e agora eu vou recriá-lo de novo. E o santuário aponta para essa maneira de Deus trazer de volta aquilo que se perdeu. O santuário é o centro da mensagem, onde a essência se estabelece um Deus vivo que vai se tornar o nosso substituto, o nosso sacrifício perfeito na pessoa de Jesus Cristo. É pelo santuário que Deus quer recriar-nos. É através de seus passos, de suas normas estabelecidas, de seus rituais, de seus cerimoniais, nos seus desdobramentos que alcança-nos hoje, através de novos ritos como a Santa Ceia, o batismo, é através desses monumentos da graça sendo levantados, e a cruz é a maior delas, é que Deus quer reconstruir a minha e a sua vida, quer repaginar a nossa história, quer torná-la novamente íntegra, isenta de todo o mal e tristeza que esse mundo tem causado a cada um de nós. O capítulo 39, agora de Êxodo. Vamos para o capítulo 39. Os capítulos 35 até o 40 retratam já o santuário construído. Já foi construído, agora são relatórios desta construção. E se você se atentar aqui no capítulo 39, notem o verso 1. Agora é a parte final do verso. Eu não vou ler o início, agora é o fim. Como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 5. Do capítulo 39. É dito, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso 7. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso 21. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso 26, não perca a conta. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Quantas ordens? Já 5. Verso 29, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso 31, estamos na 7ª ordem, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Coincidência? Não, intencionalidade. Assim como Deus criou esse mundo em 7 dias, Deus está dando agora a condição de recriá-lo através dessas 7 ordens. E sabe o que acontece? No verso seguinte aqui, o 32, lá em Gênesis, quando a gente lê, no capítulo 2, e tendo Deus terminado a sua obra, e aí vai dizer, né, que abençoou, santificou o dia, e descansou no dia de sábado, porque de toda a sua obra que fizera, ele concluíra nesse dia. E olha o que diz o verso 32 do Êxodo, falando da construção do santuário.
Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aqui também há uma conclusão da obra, o santuário está estabelecido. E olhem o verso 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Você consegue paralelizar esse texto com Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3? Deus está recriando, criando formas de eu e você novamente voltar a um Éden perdido. Magnífico essa mensagem divina no livro de Êxodo. 40, capítulo 40. Depois disse o Senhor a Moisés, verso 1. No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Sugestiva a data, não? O que vocês acham? No primeiro dia do primeiro mês, em outras palavras, ano novo, salvação velha e nova ofertada. O santuário é inaugurado no primeiro dia do primeiro mês, e nós vamos ver os registros posteriores, o que acontece, que festa é estabelecida no primeiro dia do primeiro mês, nas 7 festas judaicas. Se você disse tabernáculos, você acertou. É a festa da comemoração. É a festa que comemoravam a saída do Egito, peregrinos no deserto e restaurados na terra prometida. Deus está dizendo aqui com a inauguração do santuário, eu vou levar vocês para onde vocês nunca deveriam ter saído. 40, verso 19, nós vamos ver mais uma sequência de 7, a última parte, segundo, aqui falando do levantamento do tabernáculo, 40, 19, segundo o Senhor ordenar a Moisés, verso 21, segundo o Senhor ordenar a Moisés, 23, a mesma ordem, verso 25, a mesma ordem, verso 27, a mesma ordem, 29, a mesma ordem, 32, a mesma ordem. Sete vezes. E quando a gente lê o 33, levantou também o átrio ao redor do tabernáculo do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Está estabelecido aqui por forma didática, pedagógica, o plano da salvação, em símbolos, para que eu e você possamos novamente ser regenerados, reconciliados, trazidos de volta para o que está lá no 19, voltemos ao 19, e vamos para a parte final. Se você pensa que agora era a cereja do bolo, não se engane, agora vamos para a parte mais importante da mensagem, e eu quero que você preste atenção, capítulo 19, voltemos a ler o capítulo 4, o verso 4, mas agora junto com o 5 e com o 6, tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Você pode dizer um amém aí de onde você está? Você pode dar glória a Deus por este amor incomensurável que estabelece uma recriação para quem se perdeu no mundo de pecado e ao qual o seu destino era a morte? Mas não acabou ainda. Quando a gente volta para o capítulo 15,
E 15 é o que mesmo, quando eu falei no início dessa mensagem? O cântico de Moisés. Quando nós voltamos para o capítulo 15, nós vamos ver o centro da mensagem do livro de Êxodo. Preste atenção. Verso 13. Com a tua beneficência, uma estrofe desse cântico, né? Guarde essa estrofe, porque você vai cantar, não só essa estrofe, mas toda ela, um dia, pela graça, você a aceitar. Entrar nesta viagem de um santuário que te quer conduzir além dessa terra. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Ainda está meio que como uma inferência, não está tão explícito, mas aqui nesse texto que nós podemos ver no livro de Êxodo, é que Deus quer levar seu povo à sua habitação de santidade. Poderíamos dizer que é o Monte Sinai? Poderíamos, mas não é o ponto final, é o pit stop, é só um momento, não é o momento final ainda. O cântico de Moisés vai além da história da saída do povo hebreu. Os versos desse cântico transpassam a história desse mundo e vão para uma eternidade preparada, como disse Cristo em João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa de meu Pai, a habitação da sua santidade, há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Mas se você não está convencido que o livro de Êxodo aponta mais que uma terra prometida terrena, aponta para uma terra prometida celestial, eu quero convidá-lo agora para o verso 17. E aí não fica sombra de dúvidas. Aí a explicidade está escancarada diante de nossos olhos. Leia o texto comigo. Você abra aí sua Bíblia se você não abriu. Contemple esse texto magnífico. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, agora notem, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O santuário feito na terra por Moisés foi segundo a ordem de Deus, como uma maquete, como uma miniatura, como um embrião daquilo que Deus realmente queria nos levar, para um santuário que o homem não tocou, perfeito, santo, celestial. E quando nós vamos para o Apocalipse agora eu quero sair de Êxodo, porque Êxodo já se esgotou, pelo menos aqui nessa mensagem. Eu não quero dizer que se esgotou, porque ela é inexaurível, a mensagem divina. Eu quero dizer para a proposta de hoje. Agora eu quero fechar essa mensagem, levando você ao que o Êxodo sempre quis levar. Apocalipse capítulo 15. Se Êxodo 15 é o cântico de Moisés, o que vocês imaginam que é Apocalipse 15? Você já deve ter aberto. E você já deve ter contemplado o título. Verso 3. E depois de todo o cenário de vitórias pela graça de Deus, quando o mundo estará envolto com aquele grande e poderoso anjo iluminando a terra com a glória divina, todo o cenário escatológico se cumprindo, leis dominicais com decreto de morte, perseguição dos santos, peneiramento, tribulação. Diante de todo aquele cenário, Cristo retorna nas nuvens do céu, e agora um cenário se configura. O capítulo 15 vai celebrar essa vitória, as pragas caem, o povo é liberto de uma perseguição, assim como o povo hebreu foi liberto do cativeiro egípcio. Nós vamos ser libertos de um cativeiro de pecado desse mundo, de um modus operandi, de uma Babilônia que se configura, tentando nos afastar de Deus, de bezerros de ouro. O capítulo 15 agora traça
O cântico da vitória, como foi o cântico de Moisés, agora não é só mais o cântico de Moisés. Eles vão entoar ali no mar de vidro, mesclado com fogo, os vencedores da besta e da sua imagem, do número do seu nome, que estão de pé, tocando harpas, e eles vão dar o sonido certo e vão entoar o cântico de Moisés, servo de Deus, e também o cântico do Cordeiro, o cântico daquele que é o centro da mensagem do santuário, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o Cordeiro que foi prefigurado em animais sendo sacrificados manhã e tarde individualmente, apontando para uma salvação, apontando para uma recriação. Verso 5. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. João contempla o santuário do céu. Tabernáculo do testemunho. Que testemunho é esse? O testemunho era chamado, as tábuas da lei eram chamadas de testemunho. João contempla a lei de Deus na arca, não aqui da terra. O dom profético diz que as tábuas da lei aqui da terra são uma cópia da original que está no céu. O santuário terrestre é uma cópia do original que está no céu. E agora esse original vai ter um encontro com aqueles que um dia foram originais, mas agora poderão ser novamente. Eu e você. E o último verso. Apocalipse 21. Versos de 1 a 3. Descrevem esse momento. O fim da viagem, a saída do êxodo, aponta para este fim. A saída do êxodo aponta para pessoas que aceitaram esta dádiva, esta oportunidade de serem recriados. Para onde? O próprio Deus disse, para junto de mim. Apocalipse 21, versículos de 1 a 3. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eu posso ouvir um amém? Eu posso enxergar um amém aqui na descrição que você está acompanhando virtualmente? Eu posso perceber aqui as descrições de um glória a Deus. Eu quero estar nessa viagem, eu quero me manter nessa viagem, e eu quero terminar essa viagem. Você pode dizer um sim? Essa viagem tem percalços, essa viagem tem lugares áridos, que certamente você já passou, está passando e continuará passando, mas eu posso garantir e asseverar, pela palavra do Senhor, que essa viagem vai chegar ao seu destino final. Como chegar lá? Não desistindo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo que Deus criou, estabeleceu no céu, ele agora é transportado das mansões celestes para o planeta Terra, e se torna o tabernáculo feito por mãos humanas, não feito por mãos humanas, feita pelas mãos divinas, ao qual Cristo é o sumo sacerdote, conforme Hebreus capítulo 8 e tantos outros textos, que apontam Cristo como o centro dessa mensagem. Quero convidar a minha esposa, a Clélia, ela tem uma mensagem final, mas enquanto ela vem, eu quero terminar com uma história.
Uma história que conta que certo governador de uma província longínqua na Europa tinha um bom costume. Um bom costume. E esse bom costume era que, uma vez por ano, ele visitava os calabouços, avaliava os registros dos condenados e escolhia um deles para libertá-los. Chegou o grande dia, ele escolheu o momento certo, e ele não ia como governador, porque senão ficaria fácil para o delinquente aceitar a oferta. Ele ia disfarçado, como um religioso, com a Bíblia na mão, e ele trazia dentro da Bíblia uma carta de libertação daquele condenado. Um jovem que naquela época cumpria a pena, foi então escolhido. Revoltado com a situação, mas condenado por justiça, por inúmeros crimes cometidos, ele tinha uma certa revolta pelo governo, e quando disse que uma pessoa o visitaria, um religioso, para falar-lhe algumas palavras, ele não achou de bom grado. Quando aquele homem se aproximou da cela, disfarçado, ele tentou um diálogo, tentou apresentar a oferta, mas não foi ouvido, foi rechaçado, recriminado e expulso daquele lugar. O homem assim, graciosamente, que era o governador, ele tomou a sua Bíblia que estava em sua mão, e entre as grades da cela, a lançou dentro daquele local de penumbra, pavor e terror, onde aquele jovem cumpria a sua pena, justamente. Aquela Bíblia ficou ali, e o homem foi embora. Depois de alguns dias, o carcereiro, que conseguiu um pouco falar com aquele jovem revoltado, fala: você é um estúpido, você é um imbecil, você é um idiota, e vários sinônimos dessa natureza, e disse: por que você está me dizendo isso? Que liberdade que eu te dei? Você não sabe que uma vez por ano o governador entra nesse cenário, nessas celas, escolhe um para libertá-lo? Pois é, aquele homem que veio com aquela Bíblia, e ela estava ali jogada ao chão, era o seu alvará de soltura. Você perdeu a oportunidade, estava lá, perdoados os pecados, as delinquências. Aquele jovem rapidamente tomou aquela Bíblia e viu que em seu seio contemplava um envelope. Quando ele abriu, liberto, sua pena está paga. Chegou o dia da execução daquele jovem. Ele havia sido condenado pela morte, chegou a data. E era comum deixar que suas últimas palavras eram ditas, antes que o algoz executasse a cena de execução. E ali, em meio à forca, já com a corda em seu pescoço, foi-lhe dada a oportunidade de falar. E sabe o que ele disse? Suas palavras foram as seguintes: hoje eu estou sendo condenado. E esta condenação é mais do que merecida, porque eu cometi crimes, fui pego, e estou aqui para pagar o preço. Mas eu quero dizer que hoje eu estou sendo condenado, não por esses delitos, não por tudo isso que eu causei nessa sociedade. Eu estou sendo morto agora, porque eu recusei o perdão. Sabe, irmãos, ninguém vai ser condenado quando Jesus voltar por seus pecados, porque isso já é uma sentença. Você será condenado se recusar o perdão. O perdão foi ofertado,
o perdão está disponível. E sabe qual foi o preço? O sangue. É o que ouviremos agora nessa mensagem. E se você está disposto a sair da condição de condenado, talvez você está aí num drama com o seu pecado, num drama com a aceitação ou não, se recusa, se aceita, você está no vale da sombra da morte ou da indecisão. Cristo, por meio do seu santuário, sua oferta, seu sacrifício, a sua vida e sua intercessão hoje nos céus, quer dizer, termine a viagem comigo, eu quero a reconciliação, eu quero trazer você de volta. Aceite o Cordeiro, saia dessa condição fria e seja aquecido pelas peles do Cordeiro. Jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu, mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a dor. A morte, a dor cruel, rasgaram fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu, mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro, que deu a vida pra salvar. Não mais tristeza, não mais dor, neste eterno lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Sangue, o preço do perdão. O transporte
já foi oferecido. O passaporte, o bilhete, escrito com sangue do Cordeiro. Você só precisa aceitar. Oremos. Obrigado, Pai, por mais esta manhã extraordinária, que a Tua palavra foi magnificada e exposta aqui de maneira a atingir nossos corações. Saiamos daqui com a certeza do perdão que Cristo nos oferece. E que um dia nos libertará deste mundo e estaremos para sempre no lugar da Tua habitação, que as Tuas mãos estabeleceram, para sermos o Seu povo e o Senhor ser o nosso Deus. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.